Olá, queridos amores do quinto ano M1 e do quinto ano tarde. Vamos para mais uma videoaula de correção de matemática. Abra seu livro na página 212. Vocês estão vendo que tem um gráfico de casos de dengue e está dizendo que esse número de casos dobrou em relação ao mesmo período do ano de 2018. Logo na tabela tem o quê? De um lado as regiões, de outro lado os números de casos. E na questão número 1, fala assim: observe a tabela da reportagem anterior e faça o que se pede. Letra A. Estime o número total de casos de dengue registrados no Brasil em janeiro de 2019. Estime está falando para fazer o quê? Uma estimativa. Você vai ver se você vai aumentar o número ou se você vai diminuir. Aí o que você teria que fazer? Você teria que somar todos os casos de dengue. Só que essa soma tem que ser através de estimativa. Então a região norte ficou o quê? 5.000. Você arredondou para 5.000. Região nordeste, 4.000. Região centro-oeste, 11.000. Região sudeste, 3.300. E a região sul, 2.000. Você fazendo a soma de todos esses números arredondados, quanto que você achou? 55.000. Você achou esse número? Muito bem, você acertou a questão. Na letra B, já pede assim: usando a resposta da questão anterior, qual resposta? 5.500. E o algoritmo convencional da divisão calcule o número aproximado do total de casos de dengue registrado em 2018. O algoritmo convencional é aquele que nós usamos na sala de aula, porque nós aprendemos na videoaula anterior que existe o algoritmo americano. Então você pegou 55.000, que foi o número que você achou na questão anterior, e dividiu por 2. Professora, por que eu tenho que dividir por 2? Porque ele disse que o número de casos dobrou. Se dobrou, você multiplicou por 2. Não é verdade? Mas em 2018, se dobrou em 2019, em 2018 você tem que dividir por 2 para achar o quê? O resultado. 55 dividido por 2, eu acho 27.500. Na página 213, falou da turma do Eleva, lembra? Na escola, e que os professores fizeram uma campanha. Aí no número 2 está escrito assim, ó: calcule quantos alunos participaram da campanha ajudando os professores. O que eu tinha que prestar atenção? Nessa parte aqui, ó. Eles descobriram que dos 1.692 alunos da escola, somente a terça parte sabia o que deveria ser feito. Terça parte, eu divido por quanto? Eu divido por 2? Não. Eu divido por 4? Também não. Eu divido por 3, porque eu sei que a terça parte, eu estou falando em divisão por 3. Quando eu divido 1.692 por 3, eu acho 564. Por quê? Porque 3 vezes 5 dá 15. 16 menos 15, sobrou 1. Eu baixei o 9, aí ficou 19. 3 vezes 6, 18. Para 19 também sobrou 1. Eu baixei o 2. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, qual foi a resposta? 564 alunos. Vocês também acertaram essa? Estão de parabéns. Aí, embaixo, tinha o Luquinha e a Duda conversando com os alunos. Aí, na página 214, pede assim, ó: ajude Duda e Luquinha a calcular quantos alunos ficaram responsáveis por cada tarefa. Você tinha que prestar atenção em qual parte? Na parte que fala assim, ó: a quarta parte dos alunos iria de sala em sala divulgando as informações, e o restante dos alunos ficaria responsável pela confecção dos cartazes. Então, quais as contas que eu teria que fazer? Eu teria que primeiro achar a quarta parte, não é isso? Então, eu pegaria o resultado, né, ó, que eu achei, 564. Eu pegaria esse resultado e dividiria por
4. Muito bem. Por quê? Porque é a quarta parte. E quando eu divido 564 dividido por 4, eu acho quanto? 141. Por que eu acho 141? Porque o 5 dividido por 4 dá 1. 4 vezes 1, 4. Para 5, 1. Baixei o 6, ficou 16. 4 vezes 4, 16. Para 16, 0. Baixei o outro 4. 4 vezes 1, 4. Para 4, nada. Então, quantos alunos que vão de sala em sala divulgar as informações? 141. Muito bem. E na letra B? Na letra B diz que o restante dos alunos vão fazer o quê? Responsáveis pela confecção dos cartazes. Então, eu tenho o total de alunos, que foi 564, e quando eu divido por 4, eu acho 141. Qual é a conta que eu faço agora? Muito bem, eu vou diminuir 564 menos 141, que foi o número de alunos que eu achei. Então, o restante é 423. Então, 423 alunos ficarão responsáveis por fazer o cartaz. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o número 4, que fala assim: Duda e Luquinha ficaram entre os alunos responsáveis pela produção de cartazes. Como eram muitos cartazes, eles decidiram se organizar em grupos de 3 alunos. Assim, cada grupo ficaria responsável por fazer 28 cartazes. Aí aqui está perguntando, quantos grupos foram formados? O que eu faço, gente? Eu pego 423, que foi o total que eu achei aqui, né? Quando eu precisei achar o número de restante de alunos, eu pego 423 e divido por 3. Quando eu divido 423 por 3, quanto que eu acho? 141. Por quê? Porque 4 dividido por 3 dá 1. Aí 4 menos 3, 1. Baixei o 2, ficou 12. 4 ficou 12. Não é verdade? 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Eu pego o 3 que restou e divido. 3 vezes 3, 1. Porque 3 vezes 1 é 3. 3 para 3, nada. Então, quantos grupos que foram formados? 141. E depois, no número 5, pergunta assim, quantos cartazes foram feitos? Se está dizendo lá em cima que cada grupo ficou responsável por fazer 28 cartazes, qual é a conta que eu faço? Exatamente, eu faço uma multiplicação do número de grupos pelo que? Número de cartazes. Então, vai ser 141 vezes 28. Quando eu multiplico 141 vezes 28, eu acho 3.948. Vocês já sabem fazer muito bem a conta de multiplicação. E se você teve dúvida de fazer essa conta, que é muito fácil, é porque você ainda não está dominando o quê? A tabuada. Por isso a importância de quê? Estudar a tabuada todos os dias. Para você não esquecer a tabuada, você precisa o quê? Treinar todos os dias. Tá legal, meus amores? Vamos para a página 215, que é o quê? É o super desafio. Aí tá dizendo assim, imagine que a tecla de dividir de sua calculadora está estragada. Juntos, encontrem 2 formas de descobrir o resultado de 83 dividido por 12. Nós vamos corrigir essa questão na nossa volta. Por quê? Vocês podem ter achado formas diferentes de resolver. Tá legal? Aí nós vamos para atividades finais, quando fecha o capítulo do nosso livro. Que está dizendo assim, olha, Beca comprou uma saia azul, um short rosa, uma calça amarela, uma camiseta branca, uma roxa, uma preta e outra laranja. Quantas combinações diferentes Beca pode fazer com essas peças de roupas? Vocês também podem ter feito essa conta de várias formas, várias combinações, tá bom, meus amores? Então, essa questão nós também vamos corrigir na nossa volta. Aí eu vou para a página 216. Na página 216, número 2, olha o que está falando.
Na garagem de seu prédio, Luquinha contou as rodas dos carros. Totalizou 116 rodas. Quantos carros estão estacionados na garagem do prédio do Luquinha? Isso é muito fácil, porque eu tenho certeza que vocês sabem que cada carro tem quantas rodas? 4 rodas. Professora, eu vou contar com step? Não, não vai contar com step. Vai contar com as rodas aparentes de quando um carro está o quê? Estacionado. Quando o carro está estacionado, nós não vemos a roda do step, não é? Então eu vou usar o número 4, de 4 rodas. Aí o que eu vou fazer? Vou dividir 116, que é o número de rodas, por 4, que é a quantidade de rodas de cada carro. Quando eu divido 116 por 4, eu vejo que eu não posso dividir 1 por 4, não é verdade? O 4 é maior. Então eu pego o número 11, aí eu faço 4 vezes 2, 8. 8 para 9, 8 para 11, desculpa, sobra 3. Vou baixar o número 6. Aí eu faço 4 vezes 9, 36. Por quê? Porque na tabuada de 4, quando eu multiplico por 9, eu acho 36. 36 menos 36, 0. Então eu tenho 29 carros estacionados. Aí, número 3. Se 250 embalagens de açúcar pesam 1.000 quilogramas, quanto pesarão 25 embalagens de açúcar? Explique como você pensou. Também vão aparecer formas diferentes de ter resolvido esse problema aqui. Mas eu sei que quando eu multiplico por 10, 100 ou 1.000, eu fico de olho na quantidade de zeros. Quantos zeros tiver, é quantos zeros eu vou acrescentar no número. Se no número que eu quero é 250 vezes 1.000, quantos zeros tem no 1.000? 3 zeros. Então, qual é a minha conta? Vai ser 250 vezes 1.000. Mas eu sei que eu posso pegar esses 3 zeros do 1.000 e acrescentar no 250. Que número eu terei? Se eu pegar os 3 zeros do 1.000 e acrescentar no 250? Oi? Muito bem, 250.000. Muito bem. Agora, no número 4, era uma questão de observação. Era só você observar. Presta atenção, observe as figuras e diga que tipo de transformação elas sofreram. O que está perguntando? Quantas vezes ela foi aumentada ou foi reduzida? Aqui no número 1, se eu olho primeiro, né, essa coluna menor e depois eu olho a coluna maior, o que eu sei? O que aconteceu? Oi? Não estou entendendo. Falem mais alto para eu poder escutar daqui. Agora eu escutei. Ela foi o quê? Duplicada. Ela foi aumentada 2 vezes. Porque se vocês contarem, na fileira só tem uma. E quando você vai contar, você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 quadradinhos na horizontal ou na vertical? Na vertical. Mas quando eu passo para a figura maior, tem 8 quadradinhos na vertical, na vertical, não se confunda, Vanessa e Cristina. Eu tenho 8 quadradinhos na vertical e 2 quadradinhos para a horizontal. Então, isso quer dizer o quê? Que é o dobro da marcação da coluna menor. Entenderam? Repetindo, eu tenho um desenho que tem 4 quadrados na vertical. Aí, no desenho maior, eu tenho 8 quadrados na vertical e 2 quadrados nas horizontais. Isso é o quê? É o dobro da quantidade dos quadradinhos do desenho menor, não é verdade? Depois, eu tenho o quê? Eu tenho um círculo. Então, o que eu tinha que contar? Quantos quadradinhos na vertical eu usei? Aí você contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois, para a horizontal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também usei 6. Eu usei 6 na vertical e 6 na horizontal. Quando eu vejo esse círculo menor, quantas vezes ele foi reduzido? 6. Ué, professora, mas por quê?
Porque você contou 6 na vertical e 6 na horizontal. Depois você só viu um quadradinho sendo usado. Isso quis dizer que você diminuiu a figura 6 vezes. Vamos para a página 217, que é pessoal, tá bom? Eu vou querer ver os desenhos depois, tanto da questão A quanto da questão B. Então, vamos corrigir na nossa volta. Vamos para a página 218, que você teria que completar a tabuada de multiplicação e depois responder aos questionamentos. Isso aqui é uma tabuada de quê? Muito bem, é a tabuada ou tábua de Pitágoras. Nós já tínhamos visto até o número 10, agora nós vimos do 10 até o número 100. E o que você tem que fazer? Da mesma forma que você faz a outra tabuada, que é até 10. É só você multiplicar o número que está na vertical pelo número que está na horizontal. Então, vamos lá. Na segunda coluna, porque a primeira coluna são os números de 1 a 10, não é verdade? Aí depois para baixo é o número de 10 até 20. Então vamos lá. 10 vezes 1 já está escrito aí, 10. Aí você vai completar. Segundo quadradinho, 20. 30 já tem, você põe 40. 50 já tem, você põe 60. 70, 80, 90 já tem, você coloca 100. Na questão do 11, 11 vezes 1, 11. Aí 22 já tem, você coloca o 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 também tem. Então, do número 12 até o número 20, nós vamos corrigir na sala de aula, nós vamos corrigir juntinhos. Vocês viram que na primeira resposta que você colocou, você viu como a tabuada foi de 10 a 100? Então, é porque você completou fazendo o quê? Um número por outro, um número por outro. Igual você faz na sala de aula. Eu tenho certeza que vocês acertaram, mas na sala de aula nós vamos corrigir juntinhos. Aí na letra A está escrito assim: se você somar o resultado de 10 vezes 6 com o resultado de 10 vezes 8, encontrará o resultado de qual multiplicação? De 10 vezes 14. Muito bem, vocês estão afiados. Aí na letra B pergunta: como encontrar o resultado de 14 vezes 9, sabendo apenas que o resultado de 14 vezes 3 e 14 vezes 6. E depois pede que você encontre duas formas diferentes de determinar o resultado de 18 vezes 11. Vamos corrigir essa página todinha na nossa volta para a sala de aula, tá bom? Aí nós vamos corrigindo e dando uma nova explicação para vocês, tá bom? Porque são muitos números, para não confundir a cabecinha de vocês. Vamos corrigir essa página no nosso regresso. Página 219. Use as propriedades que você acabou de descobrir para fazer os seguintes cálculos, registrando como pensou. Eu vou dar o resultado, mas a forma como vocês pensaram também vai ser corrigido na volta, porque cada um pode ter pensado de uma forma, não é verdade? Vocês sabem a multiplicação, não é? Claro que vocês sabem, porque vocês são muito inteligentes. Então, eu tenho certeza que todo mundo acertou. Mas na sala de aula, eu vou ver a forma que cada um pensou para chegar nesse resultado. Na letra A, 12 vezes 11, 132. Na letra B, 18 vezes 12, 216. Na letra C, 13 vezes 16, 13 vezes 16, 208. Estão acertando? Eu tenho certeza que sim. Na letra D, 15 vezes 14, 210. Na letra E, 19 vezes 15, 285. E na letra F, 17 vezes 18, 306. Pulando para a página 220, que também são multiplicações. E eu tenho certeza que vocês também acertaram. Mas não esqueça,
Quando voltarmos para a sala de aula, todos os deveres serão vistos, né? Daremos o nosso visto na correção que vocês fizeram, faremos contas juntos, outra explicação será dada, tudo com muita tranquilidade. Já não falamos isso nas outras lives e no vídeo? Todo vídeo aula estamos avisando. Todas as lives eu também estou avisando, que não é para ninguém ficar nervoso. Se tiver dúvida, e essa dúvida não força nada na nossa live, porque você fica com vergonha de responder, não tem problema. Na sala de aula, iremos rever todos os conteúdos. Tá bom, meus queridos? Então, no número 8, que era para você fazer as multiplicações, tinha 322 vezes 24. Quanto que dá? Não estou escutando. 7.728? Muito bem, vocês acertaram. Professora, eu acertei, mas eu tive dúvida. Na live e na nossa sala de aula, tudo será revisto. Depois, 413 vezes 12. 4.956. Depois, 225 vezes 26. 5.850. Depois, 221 vezes 31. Quanto que deu? 6.851. No número 9 diz, no fim das férias, Luquinha foi ao cinema com o pai. Lá havia 14 fileiras com 25 cadeiras cada uma. O cinema estava lotado e não havia lugares vazios. Do total, 128 lugares estavam ocupados por crianças. Quantos estavam ocupados por adulto? Primeiro você fez qual a conta? Me fala aí. 14 vezes 25. Quanto que deu? 350. Muito bem. Só que ele não queria saber o total de lugares. Ele queria saber quantas estavam ocupadas por adultos. Então eu fiz o quê? Eu fiz 350 menos 128. Por quê? Porque está te formando no problema. Do total, 128 lugares estavam ocupados por crianças. Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber adulto. Então eu fiz o quê? 350 menos 128, que como resultado teve 222. Muito bem. Página 221. A secretaria da escola colocou 1.125 balas em caixas de meia dúzia para presentear os alunos no Dia das Crianças. Quantas caixas completas ele usou? Sobraram balas? Quando eu divido 1.125, botaram aí? Coloque 1.125, porque foi a informação que ele te deu. Em caixas de meia dúzia. Quanto que vale meia dúzia? 6. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou, página 121. Nós vamos corrigir a questão 10 e a questão 11 na nossa volta. Para eu poder o quê? Para eu poder acompanhar a linha de raciocínio de vocês. Mas no nosso gabarito terão as respostas. Tá legal? Na questão 12, vocês tinham que encontrar o termo desconhecido. Como eu acho o termo desconhecido? Fazendo a operação inversa. Se for vezes, é dividir. Se for dividir, é vezes. Se for soma, vira subtração. Se for subtração, vira o quê? Soma. Então, na letra A, eu tinha um número dividido por 7, que era igual a 23. Então, eu teria que fazer o quê? 23 vezes 7, que dá 161. B, um número dividido por 8, 14. Eu iria multiplicar 8 por 14. Por quê? Divisão se transforma em multiplicação. E eu encontraria como resultado 112. C, 126 dividido por um número dá 14. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que... Não entendi. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que dividir o 126 por 14, que daria 9. Eu teria que pegar o número como resultado e usar na divisão. 190 dividido por um número dá 5. O que eu teria que fazer? Dividir
190 pelo resultado, e eu encontraria 38. E depois, 256 dividido por 32. Aí é só fazer a conta direto, não é verdade? Não tem que inverter. Então, daria o quê? Daria 8. Muito bem. Então, o que eu descobri aqui? Que 7 vezes 23, 161. Que 8 vezes 14, 112. Que 126 dividido por 14, que era o resultado, eu encontro 9. 190 dividido por 5, que era o resultado, eu encontro 38. E na conta E, que foi uma conta normal, você não teve que utilizar a operação inversa, você achou o número 8. Por quê? O 8 vezes 32 dá 256. Na página 222, chegamos no relembrando no nosso esquema. Tinha uma multiplicação que você teria que resolver. 343 vezes 5, que deu quanto? 1.715. Mas você tem que prestar atenção quando você fizer a conta de multiplicação, que se o resultado der mais de 9, se der 10, não esqueçam que você tem que pôr o quê? O número 1 ou 2, o número que subir. Por que esse número sobe? Porque nós temos até o número 9 para ficar na casa das unidades. Se esse número se transforma em uma dezena, o número que representa a dezena sobe. Lembram disso? Eu tenho certeza que sim. Muito bem. Na página 223, eu tinha o algoritmo 72 dividido por 4, que eu achei como resultado 18. Volto a informar, mais uma vez, todas as contas serão revistas na nossa volta, tá bom? Não quero ninguém nervoso, ninguém com o coração batendo mais rápido. Vamos rever tudo isso no nosso regresso para a sala de aula, tá bom? E embaixo no Eu Aprendi A, vocês já sabem que é para marcar apenas aqueles conteúdos dominados. Ficou dúvida? Não marca, porque aí você não está tendo domínio ainda desse conteúdo, pode ser um conteúdo ou 2 conteúdos, não se envergonhe. Ficou dúvida, não marque. Na nossa sala de aula, a dúvida vai ser sanada, explicada quantas vezes forem preciso, aí você volta aqui e marca, porque aí você vai ter dominado o conteúdo, tá bom, meus amores? Eu fico aqui, eu deixo meu carinho para vocês. Até a nossa próxima videoaula. Um beijo no coração de vocês e sejam felizes. Tchau, meus amores!